Olá pessoal, estamos de volta para a quarta parte sobre a profecia do livro de Isaías e sua relação com o Messias cristão do Novo Testamento. Passagem, vamos discutir, continuar nessa discussão, nessa análise do texto de Isaías, capítulo 61, e o texto de Lucas, capítulo 4, em que ele diz que Jesus teria cumprido essa profecia. Dessa vez, vamos adentrar ou vamos fixar a ideia no ponto quanto à questão do alfabetismo, quanto ao analfabetismo de Jesus, se ele era alfabetizado ou não. Porque a passagem de Lucas diz que ele pegou o rolo do livro de Isaías e passou a ler dentro de uma sinagoga, o que aparentemente mostra que Jesus saberia ler. Vamos ao texto. Profecia de Isaías, capítulo 61, e o analfabetismo de Jesus, parte 4. A declaração de Lucas acerca da profecia de Isaías 61, que Jesus teria cumprido, se torna uma inverdade também pelo motivo de que Jesus era analfabeto. Nós, nos outros vídeos anteriores, mostramos diversos pontos que mostram que a profecia de Isaías nunca quis dizer ou se referir a um Messias futuro. Nesses vídeos anteriores, mostramos ponto a ponto essas questões e explicamos diversos pontos dessa profecia. A declaração de Lucas acerca da profecia de Isaías 61, que Jesus teria cumprido, se torna uma verdade também pelo motivo de que Jesus era um analfabeto, como já disse antes. Por que isso? Porque Jesus não sabia ler nada. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, que é a profecia de Isaías, capítulo 61. O Espírito soberano do Senhor, o Espírito do Senhor é sobre mim, ou está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos e dar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, ou seja, fechando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta profecia em vossos ouvidos. Lucas 4, 15 e 21. Essas são as declarações de Lucas, dizendo que Jesus entrou na sinagoga, como era de costume, num dia de sábado, certo? E foi entregue a ele um livro do rolo do profeta Isaías. E nesse rolo, ele leu a passagem que se encontra no capítulo 61. Isaías, em que fala que o Espírito Soberano do Senhor Jeová estava sobre mim, teria um ungido. E, todo esse capítulo 61, sobretudo essa parte que Lucas traz para dentro do seu evangelho, nós já tratamos nos vídeos anteriores e explicamos ponto a ponto essas questões. Mas aqui dentro do evangelho de Lucas, vocês podem ver que ele nos traz alguns detalhes. Veja que Jesus entrou na sinagoga no dia do sábado e disse que era segundo o seu costume, ou seja, Jesus tem esse costume de ir para as sinagogas e, e participar, ou seja, o livro quer dizer que Jesus participava da comunidade judaica, da mesma forma que os outros judeus participavam. E ao sábado, para as sinagogas, ouvir os ensinamentos dentro da sinagoga, e que Jesus aqui não era o líder de nada na sinagoga. Perceba que, depois que ele leu o livro de Isaías, ele entrega novamente o livro, o rolo, a um ministro, aqui fala de um ministro, ou seja, que era o líder da sinagoga.
era o rabino, entendendo? Veja, encerrando o livro, ou seja, fechou o rolo e tornando a dar ao ministro. Ou seja, nas sinagogas havia uma pessoa responsável pelos ensinamentos ali. E nós sabemos, que numa sinagoga, quem ministrava esses ensinos era um rabino, alguém que era mestre nas escrituras dos hebreus. Outro detalhe é que nas sinagogas, as sinagogas eram usadas também para ensinar a leitura aos judeus. As sinagogas eram tipo, não era só ensino religioso, né? Se praticava a lei, mas também ensino da leitura, certas ciências, como matemática também, é ensinado nas sinagogas. Isso não que os judeus era de costume ou da praxe deles fazerem isso desde quando surgiram. Não, não é isso. Estamos a dizer aqui. Mas que essa prática que passou a vigorar nas sinagogas se deu a partir dos anos 63 depois de Cristo. Assim dizem os historiadores. Então, mais importante aqui dessa questão é: Jesus foi para uma sinagoga. O texto de Lucas nos mostra Jesus participando continuamente da vida cultural judaica, tanto que diz que era um costume dele ir nos sábados nessas sinagogas. Jesus não exercia um papel de líder nessas sinagogas, mas sim como qualquer judeu que participasse da vida daquela comunidade poderia ler certas passagens de livros judaicos. E que nessas sinagogas havia sempre um líder, um mestre, que orientava aqueles que ali estavam. Aqui a passagem chama ele de ministro, só que nós sabemos que esse ministro, na realidade, é um rabino, e provavelmente era um fariseu, do tipo. Pois bem, Jesus assentou-se, sentou no seu lugar, voltou para o seu lugar, é claro, né? E todos disseram que ficou de olho a ele, na sinagoga. Essas informações é importante para para a análise que faremos a seguir. Antes de prosseguirmos, gostaria que vocês percebessem que Lucas altera termos da profecia de Isaías para enganar. Se vocês compararem, como nós fizemos nos vídeos anteriores, veremos que a profecia de Isaías 61, quando trazidas para o livro de Lucas, ela sofre algumas alterações. Porque lá não fala, por exemplo, essa questão aqui. É, Lucas disse que passou a profecia, esses termos aqui. O soberano Senhor havia ungido, né, e havia ungido para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração. Isso aqui está lá na profecia originalmente, né? Curar os quebrantados de coração. Essa questão de pobres, evangelizar pobres não está. Apregoar a liberdade aos cativos está. Agora essa parte aqui, então, vou grifar aqui as que não está no texto. No texto de Isaías, evangelizar pobres não se encontra. Dar vista aos cegos não se encontra. Esses cegos aqui que Jesus está se referindo são cegos literais, não são cegos no sentido espiritual, mas são cegos literais, tanto que ele curou vários cegos. É isso. Essas partes aí não está. Por quê? Porque o evangelista está tentando levar essa ideia de que Jesus ia curar cegos, surdos e mudos, como seus milagres, era algo que estava previsto na profecia.
entendendo? Só que na profecia não falava de cegos literais que seriam curados por esse ungido de Jeová. E nós vimos outros vídeos que esse ungido de Jeová, na realidade, eram, em especial, o profeta Isaías, que ia levar uma mensagem aos judeus que estavam prestes a serem levados ao cativeiro e se tornar escravos. Daí a ideia de cativos, presente tanto aqui, no texto de Lucas, quanto na profecia de Isaías. Cativos são pessoas que eram levadas como escravos, iam para um cativeiro, daí cativos. A ideia também de liberdade, que as pessoas seriam escravas, então perderiam sua liberdade, seriam oprimidas. Isso que está aqui também está no livro de Isaías. Então chama atenção para essas partes que eu grifei, que não está presente na profecia de Isaías, mas que Lucas tentou reformular a profecia para dar a entender que aqueles milagres de Jesus para cegos, surdos e mudos, havia uma previsão disso acontecer lá na profecia de Isaías, capítulo 61, sendo que isso é mentira. Lucas usa o termo pobre, evangelizar, dar vista aos cegos. Esses termos não estão na profecia de Isaías. Basta vocês conferirem. Mas como ele quer induzir os leitores a imaginar que os pobres da profecia sejam aqueles do tempo de Jesus, assim, Lucas quer induzir-nos a pensar que a profecia apontava para essas pessoas, as pessoas da época de Jesus. Desculpe. Só que vimos que isso não é verdade. Lucas disse que Jesus leu a profecia do livro do profeta de Isaías, e isso é uma inverdade pelo motivo já exposto. Ou seja, qual é o motivo já exposto que eu falei aqui? Jesus era analfabeto. Jesus não poderia estar lendo essa profecia. Sobretudo porque nas sinagogas, a leitura desses livros dos judeus era feita no hebraico. E hoje sabemos que aquela comunidade judaica não falava hebraico, falava o aramaico. Era a língua comum ali das pessoas. Jesus, como bom judeu, deveria falar no seu dia a dia o aramaico e não o hebraico. O hebraico é uma língua própria para a liturgia dentro das sinagogas e dentro do templo de Salomão. O hebraico é para a leitura desses livros e dentro lá das relações do templo de Salomão. E o hebraico, ele, embora tinha uma similaridade com o aramaico, mas ele precisava ser ensinado por um rabino. Os judeus não nasciam, não eram ensinados desde pequeno, ou desde criança, a falar, a ler ou escrever o hebraico. Então, para Jesus estar lendo o livro de Isaías, ele precisaria saber o hebraico. O hebraico Jesus não sabia. Por que dizemos isso? Porque Jesus não estudou. Mas, por exemplo, mas você não disse que ele participava da comunidade judaica como, é, similarmente como os outros judeus? Sim, mas eu estou dizendo isso dentro da visão que Lucas tenta nos passar, ali dentro do capítulo 4. Entendendo? Tanto Jesus quanto seus apóstolos eram todos analfabetos, de pai e mãe. Eles não sabiam sequer fazer um caractere hebraico, uma pedra. Como costumamos dizer, eles não sabiam fazer um O com um copo. Não estou dizendo que Jesus não sabia falar hebraico ou outro idioma, falar. Na verdade, o outro aqui, Jesus não sabia mesmo falar hebraico, né? Vou até corrigir. Não estou dizendo aqui que Jesus não sabia falar outros idiomas. Não é essa, estou afirmando isso.
porque é sabido que Jesus falava o hebraico, ou o hebraico não, o aramaico, certo? E estou dizendo que ele não sabia ler e nem escrever, nem o idioma, nem o seu idioma, que seria, no caso, o que ele falava é, habitualmente, que era o aramaico, nem qualquer outro idioma. As passagens vão desmentir até mesmo essa situação de Jesus estar dentro das sinagogas lendo livros. Né? São as passagens que vão nos dizer que isso são situações inventadas pelo escritor Lucas e pelos outros evangelistas. Como sabemos disso? Porque a própria Bíblia afirma que eles eram analfabetos. Os textos mostram claramente que Jesus não sabia ler. Era um analfabeto. Os que querem acreditar na Bíblia, como sempre, tentam alfabetizar Jesus e seus apóstolos. Dizem eles que Jesus não tinha o conhecimento disponibilizado nas escolas rabínicas e em sinagogas, mas que ele e seus apóstolos teriam aprendido a ler, porque era uma prática dos judeus lerem suas escrituras desde cedo. Um desses argumentos eu fui buscar lá no site JW, certo? Eu encontrei outros sites que falam desses mesmos argumentos e em outros sites, né, de outras denominações religiosas. Peguei esse porque foi o primeiro que vi. Também não teria como estar colocando todos aqui, porque senão o vídeo ia ficar longo, certo? Bom, esse site aqui, JW, é www.jw.org. Diz o seguinte: assim, Pedro não era pescador isolado, mas fazia parte de uma empresa de certo tamanho. Isso é uma mentira sem tamanho, né? Ele era um miserável, não tinha nem onde comer, não tinha nem onde pôr a cabeça, como diz lá o texto com relação a Jesus. Não era nada de participar de empresa nenhuma. Embora os líderes judeus considerassem Pedro e João como homens indoutos e comuns, isso não significa que fossem analfabetos ou desprovidos de instrução secular. A respeito da palavra agramatos, no grego, né? A é negação, né? Nega, né? Agramatos é sem, não. Aplicada a eles, o dicionário da Bíblia, né? Dictionary of the Bible, de Huston, volume 3, tal, afirma que para um judeu isso significava alguém que não dispunha de nenhuma formação no estudo rabínico da Escritura. Aí ele manda comparar isso com João 7, 14 e 15 e Atos 4, 13, que eu também trouxe nesses textos. Bom, a justificativa desse site, JW, ele se apoia, né, em dizer que o discípulo de Jesus e o Jesus não poderiam ser analfabetos, porque a expressão agramatos quer dizer não que a pessoa seja um analfabeto, mas que a pessoa não tinha uma instrução ou formação dentro da cultura rabínica que era pregada nas sinagogas, certo? Só que a gramática não só significava isso. Gramática significava analfabeto mesmo, significava um ignorante mesmo, mas também tinha esse outro sentido. E poderia ser uma pessoa que não tinha conhecimentos rabínicos. Mas não quer dizer que esse agramato só significa isso. Agramato também significava uma pessoa sem instrução, sem leitura, sem nenhuma formação, um ignorante, um idiota. Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão constatar em diversos dicionários. Então, dizer ou afirmar que agramar só significava isso é mentira. Isso é querer enganar as pessoas, querer induzir as pessoas a acreditar numa só versão. Será mesmo isso verdade?
Bom, para provarmos que isso não condiz com a verdade, basta fazermos o que eles dificilmente fazem, que é pensar. Um dos truques das diferentes correntes religiosas, é mencionar alguém ou alguma obra importante para tentar convencê-lo que seus argumentos são fortes e muitos teriam embasamento na ciência. Eles são mestres em fazer isso, né? Tentar trazer para você ou passar para você uma visão de culturamento, de informação acima do normal para passar credibilidade naquilo que eles estão falando. Só que quando você vai ver a fundo, isso é só uma aparência de querer passar uma aparência de informação digna, verdadeira. Sendo que muitos estudiosos e institutos são pessoas vendidas. Sabemos disso, né? Todo campo da ciência, em qualquer campo da atividade humana, sempre vai haver pessoas vendidas que se presta para um propósito, desde que se lhe pague dinheiro. Elas ganham dinheiro ou são patrocinadas, essas pessoas, por muitas igrejas. Nós sabemos que o pessoal, os crentes, os cristãos, normalmente gostam tanto de falar dele, daquele arqueólogo famoso lá, adventista, né? Vou falar o nome aqui, mas que sabemos que muitas das suas explicações são tendenciosas, não são verdadeiras. Né? O que ele fala, nem o arqueólogo fala, então é uma pessoa que pertence a um grupo religioso que se aproveita da posição, do status de se dizer arqueólogo e falar o que quer para fazer com que as pessoas acreditem nessa sua suposta autoridade. Mas mesmo ele, quando ele fala determinada coisa, quando você vai olhar a Bíblia, basta só a Bíblia, você ver que um passo de vamos dizer assim, um charlatão tentando convencer outras pessoas. Mistura verdades com mentiras para induzir outras pessoas a acreditarem naquilo que ele está falando. Assim, de tempos em tempos, vemos muitos deles dando explicações de certos termos que só favorecem as crenças nos contos bíblicos. Vou trazer para vocês, eu ia trazer um monte de informações de dicionários no grego, mas trouxe esse. É o léxico grego de Etaia. Ele diz: muito comum, muito comum, porque aquela palavra gramatos está aqui, viu? Gramatos, por comum, que foi usada para os apóstolos de Jesus, é essa aqui, gramatos. É muito comum nos escritos gregos de Heródoto para baixo, propriamente, uma pessoa privada em oposição a um magistrado, governante, rei. Mas o substantivo também tem muitos outros significados. É o que eu estou lhe falando. Eu falei para vocês anteriormente. A gramato não é só dizer que é a pessoa que não tinha conhecimento no ensino rabínico, ou que não teria recebido instrução rabínica na sinagoga. Então, são vários os significados, cada um dos quais é entendido a partir de sua antítese, como, por exemplo, um soldado comum em oposição a um oficial militar, é um escritor de prosa em oposição a um poeta. Ele diz aqui, no Novo Testamento, um homem iletrado e analfabeto, oposto ao erudito, ao educado, aí traz a passagem, Atos 4:13, em que os apóstolos foram chamados de homens analfabetos, iletrados e comuns pelos líderes, como muitas vezes no grego clássico, sem habilidade em qualquer arte, na eloquência. E Sócrates, página 43, tal, com o dativo de respeito. Ele faz a menção lá da passagem de Coríntios. Por ser um rude no discurso, um cristão que não é um profeta instituído do dom de línguas, por exemplo. Então, aquele termo não é só
significa só isso. Significa também uma pessoa que é rude, ignorante, analfabeto e letrado, certo? Eu só trouxe essa informação, tem muitos outros textos, ou muitos outros dicionários, que explicam essa questão de agramatos, mas eu só trouxe para mostrar que gramatos e o texto que foi usado em Atos 4:13 também não só significa aquilo que os cristãos normalmente querem que as pessoas pensem que signifique, que é falta de instrução rabínica. E se eu quisesse também nem se eu quisesse, poderia nem ter trazido essa questão, porque como eu vou mostrar aqui, o contexto nos mostra uma outra situação. Não é nada disso que a palavra, embora tenha esse significado também, mas o contexto nos mostra uma outra realidade. O contexto nos mostra que os cristãos, os seguidores de Jesus, os apóstolos, eram de fato analfabetos. Eles não eram a falta, quando os líderes falaram que eles eram iletrados, analfabetos, homens doutos, sem letras, esses líderes estavam falando de fato que eles eram analfabetos. Eles não estavam falando com relação à falta de conhecimento que eles tinham em questão rabínica. Ainda que o termo ali guarde como um dos seus significados a ideia de os apóstolos não disporem de nenhuma formação, não disporem de nenhuma formação no estudo rabínico da Escritura, o contexto nos mostra justamente o contrário. Ele não condiz com a situação dos apóstolos e de Jesus. A presença desse termo poderia ser justificada porque quem escreveu essa passagem queria dar a entender que os apóstolos não eram completamente analfabetos por serem pescadores. Devemos atentar ao contexto. É ele que nos dirá qual a ideia das passagens expostas nas narrativas. O contexto de estudo. Note que os líderes, preste bem atenção nessa questão agora que eu trago para vocês. Note que os líderes judeus estão admirados do fato de os pescadores e apóstolos de Jesus se comportarem ou falarem como que tivessem tido uma educação rabínica nos mesmos moldes que eles tinham. Está entendendo? É essa a ideia do texto. É isso que o texto nos diz. Os apóstolos estavam se comportando como que homens iletrados, como homens letrados fossem, aliás, letrados fossem. E eles não eram. É essa admiração que os líderes têm para com aqueles discípulos do apóstolo de Jesus. Eles viram como aqueles homens estavam se comportando em suas falas. E aquilo era a característica de pessoas que teriam tido é, instrução rabínica. É essa a questão que o texto está mostrando. Tá entendendo? O texto não está dizendo que os líderes religiosos estavam dizendo que eles eram homens iletrados porque não tinham instrução rabínica que eles tinham. Não, os líderes religiosos estavam admirados porque estavam se comportando como se a tivessem. E eles sabemos que não tinham. E os líderes, pelo que mostra a passagem, também sabiam que eles não tinham. É tanto que se admiraram. Como é que um cara que não estudou está falando dessa forma, com um discurso tão eloquente, tão cheio de argumentações, se ele não estudou? É essa ideia que o texto passa. Né? Não é questão deles não terem tido uma instrução rabínica. É que os cristãos querem se apegar à literalidade das palavras e não analisam o contexto. E o contexto nos mostra essa realidade. O contexto, portanto, nos aponta uma situação irreal e não condiz com a situação dos apóstolos. Os apóstolos não poderiam estar ter um comportamento daquele, de mostrar que tinha uma instrução elevada. Os líderes não entendiam como analfabetos, tanto no sentido literal do termo agamatos, certo?
sentido literal do termo agamatos, ou aquela parte que agamatos quer dizer, né? Porque agamatos, como eu mostrei a vocês, tem vários significados. Pode ser analfabetos, ignorantes, estúpidos, idiotas, iletrados, indoutos, mas também guarda essa relação de pessoas que não teriam conhecimento em termos rabínicos. Mas o contexto nos mostra que, na verdade, os discípulos de Jesus eram analfabetos no sentido literal e último desse termo, agamatos, quanto em termos de instrução rabínica. Estavam se comportando como se a tivessem. Ademais, uma outra prova de que tudo isso não passa de uma invenção dos evangelistas é o fato de os apóstolos, como Pedro e João, terem escrito seus livros num grego de um nível que só pessoas que tivessem estudado e passado por uma escola secular e rabínica poderiam escrevê-los. Está entendendo? Mesmo na fantasia dos cristãos em dizer que os apóstolos eram analfabetos no último significado do termo agamatos, por não terem conhecimento rabínico, essa afirmativa também é desmentida. Por quê? Porque se eles não eram analfabetos no sentido de ter essa instrução rabínica, então como é que se justifica que essas pessoas conseguiram escrever livros em gregos, ainda que diga que foi. Agora estão dizendo isso agora porque sabem que a crítica textual comprovou que eles eram todos analfabetos. Agora estão dizendo que, ah não, João, Pedro usou um escrivão para falar, eles falavam e o escrivão não escrevia. Eles agora vieram agora com essa desculpa, os cristãos. Sempre quando é descoberta uma mentira bíblica, os cristãos vêm e inventam uma nova, uma nova argumentação. Agora estão dizendo agora isso, que os livros não eram escritos apóstolos, pelos apóstolos, mas sim por terceiros que eram usados por eles para escrever aquilo que eles ditavam. Pois bem, então, é, mesmo nessa questão do agamatos, mesmo que se fosse somente essa questão da conhecimento rabínico, é, a, essa ideia seria descartada porque nós vemos os discípulos ou apóstolos como Pedro e João escrevendo livros e em grego, coisa que eles não sabiam. Eles não dominavam a língua grega. Os apóstolos de Jesus não tinham como dominar a língua grega. Para dominar a língua grega era preciso que você estudasse. E estudar para pescadores como eles eram não tinha a mínima condição de acontecer. Primeiro porque eles eram muito pobres, miseráveis mesmo. Segundo, estudar era algo muito dispendioso, gerava gastos. Só pessoas ricas e com muitos recursos é que tinham condições de estudar ou pôr seus filhos em escolas para aprender o grego, por exemplo. Está entendendo o que eu estou falando? Então, nem mesmo essa situação de imaginar que esse analfabetismo dos apóstolos de Jesus se dá por falta de conhecimento rabínico, ela se sustenta, porque a Bíblia diz que eles escreveram livros em gregos. Os discípulos de Jesus não podiam nem escrever em grego, não podiam escrever em hebraico, eles não dominavam o hebraico, e nem poderiam escrever no aramaico, que era a língua que eles falavam. Porque ler, escrever e falar são situações diferentes. Quem sabe, antigamente, quem sabia ler muitas vezes não sabia escrever. Quem sabia escrever não sabia ler, ou escrevia e não entendia o que escrevia, tá entendendo? Porque são habilidades diferentes. Hoje, para nós aqui, né, é fácil porque estamos num, num nível totalmente diferente daquela época. Aí, às vezes, a gente pensa que o fato de saber ler significa saber escrever e vice-versa, mas não é assim.
E isso eles não poderiam ter conseguido em virtude das suas condições, que eram muito pobres. Eram todos miseráveis, paupérrimos. Assim, a alegação de que eles não eram homens analfabetos, mas sim homens que não tinham instrução rabínica, é uma farsa do escritor, que tentou mascarar sua narrativa. É isso aí, pessoal. Nossa parte 4. Nós vamos ver a nossa parte 5 sobre o analfabetismo de Jesus e a profecia de Isaías, aqui no próximo vídeo. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Partilhe, compartilhe, divulgue o canal. Aperte o sininho para receber novas notificações. Até o próximo vídeo.